O motor gira, o painel acende, a bateria parece ter força, mas o Chevrolet Onix Plus simplesmente não pega. Ou então ele pega depois de insistir, falha quando você acelera, perde potência numa subida e de repente apaga. Nessa hora, muita gente chega a uma conclusão imediata: a bomba de combustível queimou. Pode ser. Mas trocar a bomba antes de saber o que realmente aconteceu é um dos caminhos mais rápidos para gastar dinheiro e continuar com o mesmo defeito. Quando alguém pesquisa "bomba de combustível não funciona no Chevrolet Onix Plus", normalmente não quer apenas saber onde fica a peça, quer descobrir se a bomba morreu mesmo, se existe um fusível queimado, um relé com mau contato, um conector aquecido, um fio interrompido, ou até uma falha de comando eletrônico que impede a bomba de trabalhar. E essa diferença muda completamente o reparo. A bomba é apenas uma parte de um sistema. Ela precisa receber alimentação elétrica, aterramento e comando no momento certo. Além disso, mesmo quando ela faz barulho, ainda pode não entregar pressão suficiente para o motor funcionar corretamente. Por outro lado, uma bomba perfeitamente boa fica silenciosa se não estiver recebendo energia. É por isso que ouvir ou não ouvir um ruído vindo da região do tanque é uma pista, mas nunca uma sentença final. O primeiro passo é observar o sintoma com calma. Existe uma diferença importante entre um carro que não gira o motor e um carro cujo motor gira, mas não entra em funcionamento. Se ao virar a chave ou apertar o botão de partida não acontece praticamente nada, o problema pode estar na bateria, nos cabos, no motor de partida, no sistema de reconhecimento da chave ou em outro circuito. Nesse cenário, culpar a bomba de combustível seria um chute. Agora, se o motor gira normalmente mas não pega, a suspeita de falta de combustível ganha força. Ainda assim, o motor precisa de mais do que combustível para funcionar. Ele também precisa de centelha, compressão e sinais corretos de sensores essenciais. A diferença é que alguns comportamentos ajudam a direcionar a análise. Uma partida mais longa do que o normal, falhas depois de o carro ficar parado por algumas horas, perda de força em aceleração, engasgos sob carga e desligamentos intermitentes podem estar ligados à pressão insuficiente na linha de combustível. Quando a falha é total, o Onix Plus pode girar e girar sem qualquer sinal de que vai pegar. Em certos casos, ele funcionava bem, foi estacionado e depois não ligou mais. Em outros, o defeito aparece aos poucos. Primeiro, uma dificuldade ocasional na partida, depois, falhas em retomadas, até o momento em que o veículo deixa de funcionar. Esse avanço gradual costuma combinar com desgaste interno do conjunto da bomba, restrição no sistema ou mau contato que piora com calor e vibração. Mas não é uma regra absoluta. Um fusível pode abrir de uma vez. Um relé pode falhar de forma intermitente. Um conector oxidado pode funcionar num dia e falhar no outro. É útil entender o que deveria ocorrer quando a ignição é ligada. Em condições normais, o sistema pode acionar a bomba por um breve momento para pressurizar a linha de combustível antes da partida. Dependendo da versão e das condições de funcionamento, esse acionamento é controlado pelo módulo eletrônico. Depois, com o motor em funcionamento, a central continua gerenciando a bomba conforme a necessidade do sistema. Por isso, ao ligar a ignição em um ambiente silencioso, algumas pessoas escutam um zumbido curto vindo da traseira do carro. Esse som pode indicar que a bomba recebeu comando e tentou trabalhar. Mas atenção ao verbo tentou. O ruído não confirma pressão correta, vazão suficiente nem conexão elétrica saudável sob carga. Uma bomba cansada pode girar e, ainda assim, não alimentar o motor como deveria. Da mesma maneira, a ausência do ruído não prova que a bomba queimou, porque ela pode estar sem tensão, sem aterramento ou sem autorização do módulo para funcionar. Também existe uma armadilha comum: insistir muitas vezes na partida.
Quando o carro não pega, é natural tentar de novo, acelerar, esperar alguns segundos e repetir. Só que isso pode descarregar a bateria, aquecer o motor de partida e embaralhar o diagnóstico. Se a causa for falta de combustível, insistir não vai criar pressão onde ela não existe. Se houver cheiro forte de combustível, vazamento ou qualquer sinal de risco, a atitude correta é parar as tentativas e avaliar o veículo com segurança. Antes de pensar em desmontar qualquer coisa, a investigação deve começar pelos componentes mais simples e acessíveis. Fusíveis e relés estão entre os primeiros candidatos. Um fusível aberto interrompe a alimentação do circuito. Um relé com contatos desgastados pode até funcionar ocasionalmente, mas falhar quando esquenta ou quando precisa conduzir corrente. Isso explica situações em que o carro pega de manhã, roda algum tempo, é desligado e depois se recusa a funcionar até esfriar. Mas verificar fusível não significa apenas olhar rapidamente para ele. Às vezes, o elemento interno parece inteiro, porém existe mau contato no encaixe, oxidação ou aquecimento na caixa de fusíveis. O mesmo vale para relés. Trocar um relé por outro aparentemente igual, sem confirmar especificação e circuito, pode levar a interpretações erradas ou criar outro problema. A avaliação precisa respeitar a configuração correta do veículo. O conector do conjunto da bomba merece atenção especial. Ele trabalha numa área sujeita à vibração, variação de temperatura e, dependendo das condições, umidade e oxidação. Um terminal com folga aumenta a resistência elétrica. Quando a corrente passa, esse ponto pode aquecer. Com o tempo, o plástico pode deformar, o contato piora e a bomba recebe menos energia do que precisa. O resultado pode ser intermitência. Em um momento funciona, em outro não. Em uma condição de temperatura pega, em outra falha. Esse detalhe é importante porque muitas bombas são condenadas quando, na verdade, o defeito está no caminho até elas. Imagine que a alimentação chega fraca por causa de um terminal oxidado. A bomba gira devagar, a pressão fica baixa e o carro perde rendimento. Se você instala uma bomba nova sem corrigir o conector, ela também vai trabalhar mal. Pior, o aquecimento do contato continua e pode causar uma nova falha pouco tempo depois. A peça nova viralhou a vítima do mesmo problema antigo. A forma mais segura de separar hipótese de certeza é medir. Não basta supor que há energia no conector da bomba. É preciso verificar se existe tensão quando o sistema deveria acioná-la e se o aterramento está em boas condições. Esse teste exige equipamento apropriado e conhecimento para evitar curto-circuito, centelha perto de combustível ou dano ao chicote. Combustível e eletricidade não permitem improviso. Quando há tensão adequada e aterramento eficiente no conector, mas a bomba permanece totalmente silenciosa e não trabalha, a suspeita sobre o conjunto da bomba se torna muito forte. Ainda pode haver particularidades no conector ou na medição, mas o caminho fica bem mais claro. Se, ao contrário, não há alimentação quando deveria haver, trocar a bomba não resolve. Nesse caso, é necessário voltar pelo circuito, fusível, relé, fiação, conectores, pontos de massa e comando eletrônico. Existe ainda uma situação intermediária, muito comum e muito confundida. A bomba funciona, faz o ruído característico, o carro às vezes pega, mas a pressão de combustível não é suficiente. É aí que o teste de pressão se torna decisivo. O motor pode funcionar em marcha lenta e falhar quando é exigido. Pode sair bem numa rua plana e perder força em uma subida ou ultrapassagem. Pode apresentar hesitação ao acelerar, como se faltasse resposta. Esses sintomas lembram defeitos de ignição, problemas de velas, bobinas, sensores ou até entrada de ar indevida e, de fato, podem ter várias causas. A pressão medida evita que o diagnóstico vire tentativa e erro. Uma pressão abaixo do necessário pode apontar para a bomba desgastada,
restrição no conjunto, falha de alimentação elétrica, problema de regulagem dentro do sistema, ou até combustível contaminado, dependendo da configuração e do defeito encontrado. A grande lição é simples: bomba fazendo barulho não é sinônimo de bomba boa. O som só mostra que alguma movimentação existe. O que o motor precisa é combustível chegando na condição correta. Também não se deve esquecer que a central eletrônica não mantém a bomba acionada sem motivo. O sistema trabalha com estratégias de segurança e com informações recebidas de vários componentes. Se o módulo não reconhece condições necessárias para a partida ou identifica uma falha relevante, o comportamento da bomba pode não ser o esperado. Problemas de imobilizador, falhas de comunicação, códigos registrados na injeção ou ausência de sinais importantes podem entrar nessa história. Isso não significa que todo Onyx Plus sem partida tenha um defeito eletrônico complexo. Significa apenas que não se deve pular etapas. Um scanner pode ajudar muito quando usado da forma certa. Ele não substitui teste elétrico nem teste de pressão, mas pode revelar falhas registradas, dados fora do padrão e pistas sobre o que a central está enxergando. Se o sistema acusa uma condição que impede o funcionamento normal, isso muda a ordem da investigação. Porém, códigos de falha também precisam ser interpretados. Um código relacionado à mistura pobre, por exemplo, não condena automaticamente a bomba. Ele apenas mostra que existe uma condição que merece ser investigada. Há quem tente resolver tudo aplicando alimentação direta na bomba. Esse tipo de teste parece simples. Se a bomba gira com ligação direta, então ela está boa. Se não gira, está ruim. Só que essa lógica é incompleta e o procedimento pode ser perigoso. Um teste mal feito pode gerar faísca, danificar componentes, sobrecarregar fios ou mascarar uma falha que aparece apenas quando o circuito trabalha em sua condição real. Além disso, fazer a bomba girar fora do comando normal não prova que ela consegue manter pressão e vazão adequadas. Ela pode funcionar sem carga e falhar quando precisa alimentar o motor. Outro erro recorrente é substituir apenas o motor elétrico interno por uma peça de procedência duvidosa, sem avaliar o estado geral do conjunto, da conexão e da alimentação. Uma bomba incompatível pode até fazer o carro pegar inicialmente, mas gerar falhas de pressão, ruído excessivo, dificuldade de partida ou vida útil curta. Em sistemas de combustível, compatibilidade não é detalhe. A peça precisa atender à aplicação correta, e a instalação precisa preservar conexões, vedação e funcionamento seguro. O nível de combustível também pode trazer pistas. Se o defeito aparece com o tanque muito baixo e desaparece depois de abastecer, há algo a investigar no conjunto de captação, no reservatório interno ou no comportamento da bomba. Isso não deve ser confundido com a ideia de que rodar sempre na reserva queima qualquer bomba de forma automática. Mas trabalhar repetidamente com pouco combustível pode piorar condições de aquecimento e expor problemas já existentes. O combustível participa do ambiente de trabalho do conjunto, e manter um nível razoável ajuda a evitar situações desnecessárias. Quando o carro apaga em movimento, o cenário exige ainda mais cautela. Uma falha de alimentação de combustível pode causar perda de potência ou desligamento, mas não é prudente assumir a causa sem testes. Se o veículo morreu e não voltou a pegar, observe se há luzes de advertência, se o motor gira normalmente, se houve engasgos antes de apagar e se o defeito é constante ou intermitente. Essas informações ajudam muito quem vai diagnosticar. Dizer apenas "a bomba parou" fecha a análise cedo demais. É especialmente útil perceber se a falha muda com temperatura. Um carro que não liga quente, mas funciona depois de algum tempo parado, pode ter um componente elétrico sensível ao calor, um relé cansado, uma conexão problemática ou até outro defeito fora do circuito da bomba. Da mesma maneira, um carro que falha em buracos ou trepidações
pode estar revelando mau contato no chicote ou no conector. O sintoma não entrega o culpado sozinho, mas mostra onde procurar. A sequência lógica economiza tempo. Primeiro, confirmar que o problema é realmente de partida ou alimentação, e não de bateria ou motor de arranque. Depois, observar o comportamento da bomba ao ligar a ignição, sem transformar esse detalhe em diagnóstico definitivo. Em seguida, conferir os elementos básicos do circuito, como fusíveis, relés, conectores e condições visíveis do chicote. Depois vêm as medições de tensão, aterramento e, quando necessário, pressão de combustível. Só então a decisão sobre substituir a bomba deixa de ser um palpite. É nesse ponto que a busca por bomba de combustível não funciona no Chevrolet Onix Plus. Deixa de ser uma pergunta sobre uma única peça e passa a ser uma análise do sistema inteiro. Se existe alimentação e aterramento corretos, mas a bomba não atua, a substituição do conjunto pode ser a solução. Se não chega energia, o defeito está antes da bomba. Se ela trabalha, mas a pressão está baixa, é preciso avaliar se há desgaste, restrição, queda de tensão ou outro problema que impeça o abastecimento correto do motor. E há uma diferença prática entre falta de tensão e queda de tensão. Às vezes, o multímetro mostra que existe energia, mas isso não quer dizer que o circuito consegue fornecer corrente suficiente durante o funcionamento. Um fio parcialmente rompido, um terminal oxidado ou uma massa ruim podem deixar aparecer uma leitura aparentemente normal sem carga e falhar quando a bomba exige trabalho real. Por isso, diagnósticos profissionais consideram não apenas a presença de tensão, mas a qualidade da alimentação sob as condições adequadas. O aterramento costuma ser subestimado. Muita gente procura apenas o positivo do circuito, como se o negativo fosse garantido. Mas a bomba depende de um retorno elétrico eficiente. Um aterramento com alta resistência pode reduzir o desempenho, causar aquecimento e criar sintomas imprevisíveis. Em falhas intermitentes, esse é um dos pontos que merece atenção, principalmente quando não há sinal evidente de fusível queimado ou fio rompido. Se houver necessidade de substituir o conjunto, o serviço não termina na troca da peça. É preciso conferir o conector, examinar sinais de aquecimento, garantir que a instalação foi feita corretamente e evitar contaminação no sistema. Também vale verificar o que levou à falha anterior. Uma bomba que queimou por desgaste natural é uma situação. Uma bomba que sofreu por mau contato, alimentação deficiente ou combustível contaminado é outra. Ignorar a causa aumenta o risco de retorno. Não faz sentido sair trocando velas, bobinas, sensor, bicos e bomba ao mesmo tempo, só porque o carro não pega. Além de caro, isso destrói a oportunidade de aprender com o defeito. Um diagnóstico bem feito produz uma resposta verificável. A bomba recebeu comando ou não recebeu. Havia pressão ou não havia. O aterramento estava bom ou comprometido. O conector estava íntegro ou aquecido. Cada resultado elimina possibilidades. Quando faltam ferramentas, experiência ou condições seguras para medir o sistema, o melhor caminho é levar o veículo a uma oficina de confiança e explicar os sintomas com precisão. Informe se houve partida longa, perda de potência, apagamento em movimento, ruído ausente na traseira, falha com tanque baixo, problema a quente ou intermitência em buracos. Essas observações não substituem o teste, mas encurtam bastante o caminho até ele. No fim, a resposta raramente é tão simples quanto a bomba funciona ou a bomba queimou. O Chevrolet Onix Plus depende de uma cadeia: alimentação protegida por fusível, relé quando aplicável, chicote, conexões, aterramento, comando eletrônico e o conjunto da bomba no tanque. Basta um elo falhar para o motor ficar sem combustível, e só a verificação na ordem certa mostra qual elo é esse. Portanto, se a bomba parece não funcionar, evite a troca por impulso.
Confirme se o motor realmente está com sintoma de falta de combustível. Verifique se existe comando elétrico, avalie a qualidade da alimentação e do aterramento, e confirme a pressão quando a bomba entra em operação. Assim, a solução deixa de ser uma aposta. Pode ser a troca do conjunto, pode ser um relé, um fusível, um conector, um fio ou um comando que precisa de diagnóstico mais profundo. O importante é corrigir a causa, não apenas substituir a peça que parecia culpada.